Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Gabi, bom dia, Bruno. Vamos chegando à nossa live com Jesus. E aí, como que vocês estão? Que dia abençoado que o Senhor já fez, né? Que dia que o Senhor já nos preparou para que nós possamos estudar essa palavra hoje, né? Que seja uma palavra que ela venha de encontro com aquilo que o Senhor já preparou, com aquilo que o Senhor já fez. Que bom que vocês estão aqui. Já manda o aviãozinho aí, já chama a galera. Pessoal que não gosta de acordar muito cedo do domingo, né? Hoje é domingo, dia 29 de novembro. Essa é a nossa live de número 140, né? Hoje nós já completamos 140 lives com Jesus todos os dias. Todos os dias nós estamos aqui às 5 da manhã fazendo live com Jesus, né? Como é bom, como é agradável a gente estar aqui todos os dias aprendendo com Jesus, aprendendo com o Espírito Santo, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele quer falar conosco, como vai ser o nosso dia, e que seja um dia abençoado, né? Que seja um dia que o Senhor preparou e nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já tem para nós, né? Então manda aí os aviõezinhos para a galera, chama o povo para fazer parte aí conosco, para que nós possamos juntos, né, estar aqui nessa live com Jesus, aprendendo um pouquinho mais do que o Senhor já preparou para nós, né? Mandar os aviãozinhos aqui também. Bom dia, Nayane. Vamos lá? Vamos orar, vamos estudar a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso, por esse dia que o Senhor formou, pela tua graça, pela tua misericórdia, por nós podermos estar aqui reunidos, Pai, estudando a tua palavra, aprendendo mais contigo, aprendendo, Pai, os segredos do teu coração, aprendendo aquilo que o Senhor já quer nos revelar, Pai, nessa manhã. Pai, eu oro para que todo espírito de engano, todo sofisma, todo espírito maligno, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, tudo que tente nos prender, tudo que tente, Senhor Deus, nos envolver, Pai, para nos tirar, Pai, do nosso propósito, para tentar nos distrair, Pai, nós repreendemos agora e nós clamamos, ó Pai, vem Espírito Santo, vem com a tua graça, vem com tua misericórdia, vem com a tua sabedoria, venha revelar para nós a tua palavra. Pai, nós estamos aqui para aprender mais contigo e para que esse ensino, para que esse conhecimento que nós vamos adquirir aqui, leve nós, Pai, a mais perto de Ti, a ter mais intimidade com o Senhor. Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas, cada uma dessas vidas que estão aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender contigo, Pai, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. E nós estamos aqui, Pai, por aquilo que Tu és, por tudo, Pai, que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, João. Bom dia, Cris. Sejam bem-vindos à nossa live com Jesus. Vamos estudar a palavra do Senhor hoje, lá em Marcos capítulo 6, no verso 30. Vamos abrir nossas Bíblias. Você está com a sua Bíblia aí na sua mão?
Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, no verso 30. Amém? Quem achou aí nós já vamos estudar o que o Senhor quer falar conosco hoje aqui. Marcos capítulo 6, verso 30 diz assim, E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinha feito com o que eles tinham ensinado. E ele lhes disse, Vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto e descansai um tempo. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, Este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir às regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo lhe disse, Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram, 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se e em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Isso aqui é a palavra do Senhor que Deus fez através de Jesus, que Jesus estava fazendo aqui nesse contexto. Então, depois que Jesus ele já estava pregando ali, ele queria um pouquinho de paz, né? Note que a palavra do Senhor diz assim, E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado, né? Então Marcos aqui ele só se referiu aos 12 apóstolos aqui, né? Que foram escolhidos a Jesus, contaram-lhe todas essas coisas, tanto que tinham feito como lhe tinha ensinado. Refere-se à missão, né? Aquilo que Jesus tinha falado para eles fazer. Jesus tinha dado algo para eles fazer, uma tarefa, uma atividade para eles irem. Deus tinha delegado a eles uma autoridade. E eles foram, fizeram e estavam voltando, né? E esse lugar deserto, né, um cenário ideal para que o milagre, né, dessa provisão aconteça. Então eles se retiram, eles vêm à parte para um lugar deserto e descansa um tempo. Jesus está falando assim, agora que vocês já fizeram a parte de vocês, agora é a hora de vocês descansar um tempo. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Os discípulos, eles estavam quase que sobrecarregados. Às vezes a pessoa, ela está trabalhando tanto, ela está tarefada com tantas coisas, que ela não tem nem tempo para comer.
Conhecemos pessoas que elas focam tanto no seu trabalho, que passam um dia, né, às vezes o dia inteiro, sem conseguir parar para ter uma refeição. Então, o que nós podemos observar aqui? Que Jesus, ele pede para se retirar, para vir à parte. Então, há momentos que nós precisamos também nos retirar, que há momentos que nós precisamos sair à parte, para que o Senhor, né, venha fazer aquilo que Ele quer fazer conosco. Os discípulos, eles precisaram sair à parte, eles precisaram descansar. Mas note que eles partiram a sós, num barco para um lugar deserto. Eles estavam num barco indo para um lugar deserto, mas as pessoas os viram partir e muitos o reconheceram e para lá correram a pé de todas as cidades e os ultrapassaram e os se aproximavam dele. Marcos não disse aqui aonde que era o lugar deserto. Marcos não diz aqui aonde que eles estavam indo, né? Essa aqui é uma terceira viagem de Jesus dentro desse barco, mas eles não falaram para onde eles estavam indo. Mas as pessoas viram partir e muitos reconheceram e para lá correram a pé. Eu vejo aqui que quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos fazendo algo para Jesus, não importa para onde nós estamos indo, as pessoas elas querem estar próximas de nós. Quando você e eu falamos de Jesus, nós não precisamos falar com palavras, mas a nossa ação, a prática da palavra vai fazer com que nós exalemos o cheiro de Cristo, né? O perfume suave de Cristo. Então nós exalamos isso e as pessoas vêm até nós. Eu não consigo explicar aqui de qual maneira, né, Jesus com os seus discípulos estava no barco, ele estava indo para um lugar deserto e as pessoas a pé conseguiram correr e encontrar Jesus, conseguiram chegar antes que Jesus nesse lugar, eles conseguiram ultrapassar Jesus. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. Essa multidão de pessoas que estava correndo, elas chegaram antes do que Jesus e elas já estavam lá esperando Jesus para falar. Eu vejo aqui como que essa multidão aqui, né, como que ultrapassavam e já estavam lá. E quando Jesus viu eles, teve compaixão. A palavra compaixão aqui, ela se refere aos órgãos intestinais que se pensava serem o centro das emoções. Essa palavra só é usada por Jesus no Novo Testamento. Jesus viu o povo sem liderança e necessitado, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que ela não tem pastor, ela sai do seu rebanho, ela se perde, ela se machuca. A ovelha ela não tem malícia, ela cai em buraco, ela fica presa, né? Ela não consegue sobreviver sozinha sem um pastor guiando ela. E o que Jesus viu aqui ao desembarcar, ele viu essas pessoas como uma ovelha sem uma direção. E ele parou e ele falou assim: eu vou ensinar essas pessoas, eu vou ensinar essas pessoas o que elas precisam fazer. E começou a ensinar muitas coisas. Quando nós nos aproximamos de Jesus, não tem como nós ficarmos como nós éramos. Nós abrimos a nossa mente para que Jesus fale conosco. E Jesus ele começa a falar, começa a ministrar o nosso coração, começa a nos ensinar. E é necessário que nós deixamos que esse alimento espiritual entre, que nós não ficamos da mesma forma que nós estávamos, né? Essa compaixão que Jesus tem por nós, essa compaixão ela precisa vir até nós. E quando o dia já estava muito adiantado, quer dizer, já estava passando do horário, né? Para os judeus às 18 horas já acabava o dia, as horas do dia, e começava já a primeira vigília da noite. Os discípulos de Jesus, eles se aproximam, né? E eles falam: este lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, já está ficando noite, já vai escurecer. Despede esse povo aí, manda esse povo embora para que eles possam ir aí nas regiões ao redor,
porque ali onde eles estavam não tinha comida, era um lugar deserto, não tinha o que eles comerem. Este lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Essas pessoas aqui, despede elas para que comprem pão para si, porque elas nada têm para comer. Então essas pessoas, elas vieram até Jesus, mas elas não tinham nada para oferecer para Jesus. Jesus, ele não pede que você ofereça nada para ele. Jesus não quer que você venha com um monte de coisas para ele. Jesus quer que apenas você sente e ouça aquilo que ele tem para te ensinar. O Espírito Santo, ele quer ministrar o nosso coração, ele quer ensinar. Mas há em nós uma necessidade física, a necessidade biológica, a necessidade espiritual, há uma necessidade almática, uma necessidade de você se sentir amado. E todas essas necessidades, o Senhor, ele tem compaixão e ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Deus, ele quer suprir nas nossas vidas cada uma dessas necessidades. E Jesus, ao invés de falar para os discípulos, muito bem, vamos para a nossa casa agora e vamos despedir esse povo, ele falou assim, dai-lhe voz de comer. Vocês precisam dar para esse povo algo para eles comer. Não despeça eles sem comida. Quando nós chegamos até Jesus, quando nós estamos com Jesus, ele não vai deixar com que nós saiamos com fome. Ele não vai deixar que nós vamos embora sem conseguir ser alimentados, não só espiritualmente, mas também fisicamente. Eu vejo aqui, eu entendo que Deus não vai suprir só a sua necessidade espiritual, não é uma oração que eu vou fazer por você, não é algo que vai preencher o seu espírito, mas vai chegar provisão financeira para você, vai chegar nas 3 esferas aí para você e para mim. Algo sobrenatural que Deus tem preparado. Esse milagre aqui refere-se a algo sobrenatural, mas a algo que é possível, algo que é abundante, algo que Deus tem para fazer. E o Senhor fala, dai-lhes voz de comer, não vamos despedir esse povo, não vamos deixar esse povo ir embora sem eles terem o alimento. Eles estão tendo alimento espiritual porque eu estou ensinando eles e Jesus ensinou muitas coisas. Mas agora chegou a parte da prática, das coisas visíveis. Esse povo está com fome, vamos alimentar, dar-lhe voz de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Jesus, ele responde, aqui, quando fala assim, 200 denários seria aproximadamente o salário de um ano de trabalho. Um denário, ele refere-se a aproximadamente um dia de trabalho. Então, pega os dias úteis, de trabalho. Quantos dias úteis tem durante o ano? Praticamente um ano de trabalho para alimentar aquela multidão. E eles dizem assim, obviamente nós não temos todo esse dinheiro para dar-lhes de comer. Aonde que se nós tivéssemos os 200 denários aqui, aonde nós encontraríamos pão? Nós estamos no deserto, não há o que comer, não tem como nós darmos para eles o que comer. E disse-lhes, quantos pães vós tendes? Ide e vê. Deus, ele fala para Jesus, olha, tem alguma coisa aí para eu poder multiplicar. Todas as vezes que nós vemos Jesus operando um milagre, ele opera a partir daquilo que a pessoa tem. Quanto você tem, Quanto você está disposto. Então, a partir daquilo ali, Deus, ele vai fazer um milagre. Deus, ele vai fazer esse milagre. E ele disse-lhe, quantos pães tendes? Ide vedes. E quando eles souberam, disseram, 5 pães e 2 peixes. Um outro evangelho diz que um menino tinha trazido esses pães e esses peixes. Talvez aquele alimento ali seria suficiente para alimentar apenas aquele menino. Mas eles pensaram, o que é isso para tanta gente? Isso daqui não vai fazer diferença.
Mas, Senhor, é tudo o que nós temos. O Senhor não precisa que aquilo que você tem seja suficiente para toda a multidão. Ele só precisa que aquilo que você tem, você esteja disposto a compartilhar de forma generosa, que você esteja disposto a confiar e colocar em suas mãos. Muitas vezes nós confiamos, as coisas mais preciosas sem nos preocupar, mas quando pega um bem material, as pessoas acabam se preocupando. Outro dia ouvi uma mensagem onde a pregadora estava falando no seminário, e essa pregadora, todas as crianças, elas estavam numa escolinha e os pais ali, deixaram elas irem para a escolinha, e ela pede, se alguém teria algum carro para emprestar para ela, para que ela saísse com o carro. E ninguém ali naquele auditório ali empresta a chave do carro, ninguém prontamente dá a chave do carro para ela. Não sei se ela tinha falado algo que não deixou as pessoas confiarem nela para ela dirigir, mas ela não recebeu a chave de carro de ninguém. E ela compara isso: vocês acabaram de deixar os seus filhos aqui para alguém cuidar, e os seus filhos, eles são muito mais importantes do que um carro, mas os seus filhos vocês deixam ir, vocês deixam a pessoa cuidar. Não importa se eles vão ralar, se eles vão arranhar a pintura, não importa com nada, mas o carro, que é um bem material, vocês se importam. Aqui Jesus está mostrando: não se importe com aquilo que você está possuindo, com a matéria. Entregue a matéria. As pessoas, elas são mais importantes. Vamos alimentar as pessoas. Deus, Ele quer alimentar as pessoas. Talvez Ele precisa de você, que você abra mão de algo para que o alimento chegue até essas pessoas. E quando souberam que tinham isso, Jesus, e Ele ordenou-lhe que fizessem assentar todos em grupos sobre uma grama verde. Noto aqui uma coisa importante para Jesus agir. Sempre que Jesus ia fazer milagres, Ele colocava ordem. Jesus não é um Deus de bagunça. Deus não vai operar na bagunça, Deus vai operar na ordem. Quando houver ordem aí na sua casa, quando houver ordem nas suas coisas, Deus vai operar e vai fazer milagres. Ele falou: assenta esse povo em grupos aí pela grama. Não deixa eles aqui, não vamos fazer uma fila, não vamos fazer uma bagunça, mas eles vão se assentar. Assenta eles em grupos, vamos distribuir esse povo em grupos. A palavra diz aqui que eram 5.000 homens, quase 5.000 homens. Esse quase 5.000 homens, na contagem dos judeus, eles não contavam mulheres e crianças. Quantos filhos estavam ali? Quantas mulheres estavam ali juntos? Se tivesse só cada homem com uma mulher e com uma criança, já teria 15.000 pessoas aproximadamente. E Jesus organizou essas 15.000 pessoas sem microfone, sem cadeiras, sem nenhum recurso ali. Ele só distribuiu, ele só delegou aos seus discípulos: organizem grupos. E os grupos foram organizados e eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Divide aí 15.000 por 100, divide aí 15.000 por 50. Quantos grupos que Jesus fez? Quantas pessoas estavam ali, todas de forma organizada? Quando Jesus foi operar, fazer o seu primeiro milagre em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, Ele colocou ordem. Ele falou sobre a água, onde que deveria colocar, de que forma que deveria levar para o mestre, para ele analisar como que era aquele vinho, que ele tinha transformado a água em vinho. Todas as vezes que Jesus vai operar um milagre, Ele coloca ordem. Nós precisamos organizar a nossa casa, nós precisamos organizar o que é necessário, o
o que o Espírito Santo está falando para organizar. Nós, quando assentamos em grupos, quando nós dividimos as coisas por etapas, e tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. Esse peixe que foi dividido entre todos eles, nós já vamos chegar aqui, mas uma coisa que eu quero que você veja: Jesus, ele olhou para o céu, e olhando para o céu, João 5,19 diz que Jesus, ele não fazia nada do que ele não via o Pai fazendo. Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Eu olho aqui e observo que Jesus, olhando para o céu, ele já viu o que Deus tinha feito. Ele acessa o céu, ele acessa o tempo Kairos, o tempo de Deus, e ele vê que no tempo de Deus já está pronto, já está feito. Jesus já tinha feito um milagre lá no céu, e ele só traz esse milagre para a terra. O milagre que você precisa, Jesus já fez lá no céu. É só você ter acesso ao céu, você olhar para o céu e trazer esse milagre para a terra. Independente de qual milagre que você precisa hoje, Deus já tem esse milagre para você. O milagre que você precisa, o Senhor está realizando na sua vida. Basta você olhar para o céu e ver que o milagre já está pronto. Acesse esse milagre agora, receba esse milagre agora. E quando ele olhou para o céu, quando ele abençoou esse alimento, ele chamou seus discípulos e falou: vai lá e dá a eles, divide para eles, E todos eles comeram e se fartaram. Quando nós estamos com Jesus, não há escassez. Quando nós estamos com Jesus, há abundância de alimento. Todos eles comeram, todos eles se fartaram e recolheram. Olha que matemática que Jesus faz. Aonde você viu uma divisão ter multiplicação? Na divisão de Jesus, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele divide esses 5 pães e 2 peixes, um monte de gente come, aproximadamente 15 mil pessoas. A gente não consegue expressar o número de pessoas que estão comendo esses pães e esses peixes, mas eram quase 5 mil homens, e eles comem, e de tudo que eles comeram, cada um se fartou, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5 mil homens. Nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, qual é o milagre que você precisa? O que o Senhor precisa multiplicar aí na sua vida? Quais são as coisas que estão limitadas aí na sua vida? Quando nós colocamos aquilo que nós temos, por mais pouco que pareça, nós entregamos nas mãos de Jesus. Quando nós fazemos isso, quando nós temos essa atitude de fé, o que acontece é que Jesus pega essa nossa fé e ele multiplica. Ele olha para o céu, ele vê e fala: Pai, o que o Senhor quer fazer com isso que colocar em minhas mãos? E Jesus vai lá e faz o que o Pai está fazendo. Que nós possamos olhar para Jesus e ver o que Jesus está fazendo, e conforme aquilo que Ele está fazendo, nós também vamos fazer. Nós também vamos fazer a diferença na vida de uma multidão, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que precisam ser alimentadas por nós. Quem você precisa alimentar? O que você tem que, ao colocar nas mãos de Jesus, vai multiplicar, e as pessoas que estiverem à sua volta serão alimentadas, serão edificadas? Nós precisamos apenas tomar uma decisão de fé e confiar que, se nós colocarmos o pouco que temos, que talvez é suficiente apenas para nós, só vai alimentar a mim ou a você, que esse pouco, quando você coloca nas mãos de Jesus,
ele alimenta uma multidão. Você não foi chamado para poucos, mas você foi chamado para muitos, para fazer algo diferente, para que a partir de hoje você entenda, né, os milagres que Deus vai fazer através de você, no nome de Jesus. Amém? Que você tenha um domingo abençoado, que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso, e que você saiba que o Jesus que nós servimos é um Jesus que faz milagres. O milagre que você precisa, Ele tem para você. Basta você confiar de colocar aquele pouquinho que você tem nas mãos de Jesus. E Jesus vai fazer a diferença aí na sua vida. Amém? Que você desfrute aí desse domingo, busque um pouquinho mais da presença de Deus, ore e faça aquilo que é agradável ao Senhor. Busque pedir para o Espírito Santo, para Ele te direcionar a fazer a vontade dEle. Amém? Amanhã, às 5 da manhã, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Que você esteja sensível ao Espírito Santo, para que aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele te use também você para fazer na vida de outras pessoas. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, às 5 da manhã. Eu espero vocês de novo aqui na nossa live com Jesus. Tchau, tchau.